Fundamentos da renda variável, você já ouviu falar? Para quem não conhece, hoje vamos fazer um tour, um guia abrangente sobre esse tema. Então, sem enrolação, vem comigo, vamos para o vídeo. Olá, eu me chamo Marcos Pereira, criador do Rota da Economia. Se você é novo por aqui, já peço que deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. A renda variável é uma categoria de investimentos caracterizada pela incerteza em relação aos seus rendimentos futuros, diferentemente da renda fixa, onde você já sabe de forma aproximada quanto vai receber ao final de um determinado período. Na renda variável, os ganhos podem variar de acordo com as condições de mercado. Embora os riscos sejam mais elevados, o potencial de retorno é maior, o que torna a renda variável uma opção atrativa para quem busca maximizar o crescimento do patrimônio no longo prazo. Nesse vídeo vamos explorar os fundamentos da renda variável, detalhando seus principais conceitos, tipos de investimentos, riscos, fatores que influenciam os preços, além de abordar estratégias que podem ajudar a lidar com as oscilações do mercado. Primeiro, o que é a renda variável? A renda variável é uma modalidade de investimento em que o retorno não é previsível ou garantido. Em outras palavras, os ganhos ou perdas dependem diretamente da performance do ativo do mercado, que por sua vez é influenciada por uma série de fatores econômicos, políticos e corporativos. Os ativos de renda variável podem gerar lucros consideráveis, mas também expõem o investidor a flutuações, já que os seus preços podem variar diretamente, dependendo da oferta e demanda, além das notícias e acontecimentos que afetam o mercado. Os principais exemplos de renda variável são ações, partes do capital social de empresas que são negociadas na bolsa de valores, fundos imobiliários, cotas de fundos que investem em imóveis ou títulos do setor imobiliário, ETFs, Exchange Trade Funds, fundos de índice que replicam o desempenho de um índice específico, como o Ibovespa, commodities, produtos primários negociados globalmente como ouro, petróleo e grãos. Temos também as criptomoedas, ativos digitais altamente voláteis como Bitcoin e Ethereum. Segundo, características da renda variável. Investimentos em renda variável apresentam algumas características essenciais que os diferenciam da renda fixa. Vamos falar das principais. Volatilidade. A principal característica da renda variável é a volatilidade. A volatilidade mede a intensidade e frequência das oscilações no preço de um ativo. Em ativos de renda variável, os preços podem variar significativamente ao longo de curtos períodos, em função de notícias, resultados de empresas, decisões políticas ou eventos macroeconômicos. Volatilidade alta representa grandes oscilações nos preços, o que pode gerar tanto ganhos significativos quanto perdas consideráveis. Volatilidade baixa significa que o preço do ativo não varia tanto, o que geralmente está associado a ativos mais estáveis, mas também com um potencial de retorno mais limitado. Rentabilidade não garantida. Ao contrário da renda fixa, onde existe uma previsibilidade dos retornos, a renda variável não há garantia de rentabilidade. O retorno depende do desempenho do ativo no mercado. Isso significa que, enquanto em alguns momentos você pode obter ganhos consideráveis, também pode enfrentar perdas, dependendo de como o mercado se comporta. Potencial de ganho superior. Embora os riscos sejam maiores, a renda variável oferece a possibilidade de retornos superiores aos de renda fixa, especialmente no longo prazo. Historicamente, o mercado de ações tem superado o desempenho de títulos de renda fixa, o que atrai investidores que buscam maximizar seu patrimônio. Participação em empresas. Quando você investe em ações, por exemplo, está se tornando sócio de uma empresa. Isso significa que você participa dos lucros da empresa, mas também assume os riscos de seu desempenho. O valor das ações pode aumentar com o sucesso da empresa, mas também pode cair em momentos de dificuldades. Tipos de investimento em renda variável. A renda variável oferece uma gama diversa de opções de investimento. Vamos falar dos tipos mais comuns de ativos de renda variável. Ações. Ações são partes do capital de uma empresa negociadas na bolsa de valores. Ao comprar ações de uma empresa, você se torna acionista, ou seja, um dos donos daquela companhia. Como acionista, você tem direito de participar dos lucros da empresa, através de dividendos ou juros sobre capital próprio, bem como a valorização das ações ao longo do tempo. Existem diferentes tipos de ações. Ações ordinárias, ON, dão direito a voto nas assembleias da empresa.
e em alguns casos a participação em decisões estratégicas. E temos as ações preferenciais, PN, não concedem direito a voto, mas em contrapartida oferecem preferência no recebimento de dividendos. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários são uma forma de investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel diretamente. Um fundo imobiliário reúne recursos de vários investidores para adquirir, construir ou gerir imóveis, como shoppings, escritórios e galpões. O investidor recebe rendimentos periódicos com a alocação desses imóveis, além de poder lucrar com a valorização das cotas. ETFs, Exchange Traded Funds. Os ETFs são fundos que replicam o desempenho do índice, como o Ibovespa. Eles são negociados na bolsa como se fossem ações. Um dos principais ETFs é a diversificação imediata que eles oferecem, já que ao investir em ETF, você está comprando uma cesta de ações ou outros ativos que compõem o índice de referência. Commodities. Commodities são bens primários como ouro, petróleo, café, soja, entre outros, que são negociados globalmente. O preço das commodities pode variar muito devido à oferta e demanda mundial, bem como fatores como condições climáticas, decisões políticas e descobertas de novos recursos naturais. Criptomoedas. Criptomoedas são ativos digitais que utilizam tecnologia de blockchain para garantir a segurança das transações. Exemplos incluem o Bitcoin e o Ethereum. As criptomoedas são altamente voláteis e atraem investidores que buscam grandes lucros em curtos períodos, mas também estão dispostos a assumir grandes riscos. Fatores que influenciam os preços dos ativos de renda variável. Os preços dos ativos de renda variável são influenciados por uma série de fatores. Falaremos um pouco sobre os mais importantes. Condições econômicas. Fatores macroeconômicos como o crescimento do PIB, inflação, taxa de juros e políticas governamentais têm impacto direto sobre o mercado de renda variável. Por exemplo, quando a economia está em crescimento, as empresas tendem a ter melhores resultados, o que pode levar à valorização de suas ações. Desempenho das empresas. Para ações, o desempenho das empresas é um dos fatores mais críticos. Resultados financeiros positivos, como o crescimento das receitas e dos lucros, podem elevar o preço das ações. Da mesma forma, problemas financeiros ou escândalos corporativos podem derrubar os preços. Oferta e demanda. A dinâmica de oferta e demanda é fundamental para determinar o preço de qualquer ativo de renda variável. Quando muitos investidores querem comprar um ativo, seria alta demanda, e há poucas ofertas de venda, o preço sobe. O oposto ocorre quando muitos investidores estão vendendo. Fatores geopolíticos. Eventos geopolíticos como guerras, tensões comerciais entre países e decisões políticas podem causar grandes oscilações nos preços dos ativos. Uma instabilidade política, por exemplo, pode criar incerteza nos mercados e fazer com que investidores saiam de ativos de risco. Sentimento do mercado. O comportamento dos investidores é amplamente influenciado pelo sentimento do mercado, que pode ser otimista ou pessimista. Quando o mercado está otimista, há uma expectativa de que os preços continuarão subindo. Em momentos de pessimismo, há uma tendência de queda nos preços. Riscos de renda variável. Investir em renda variável envolve diversos tipos de risco. Entre eles, risco de mercado, a possibilidade de que oscilações nos preços dos ativos afetem negativamente seu investimento. Risco de liquidez, alguns ativos podem ter baixa liquidez, o que significa que pode ser difícil vendê-los rapidamente, sem aceitar preços desfavoráveis. Risco econômico, mudança na economia como recessões ou crises financeiras podem impactar negativamente os investimentos em renda variável. Risco setorial, setores específicos podem ser impactados por regulamentações, mudanças tecnológicas ou crises de demanda. Estratégias de investimento em renda variável. Para investir em renda variável de forma eficiente, é importante adotar estratégias que ajudam a lidar com as oscilações e aproveitar as oportunidades do mercado, como por exemplo, diversificação. Investir em diferentes tipos de ativos e setores reduz a exposição a riscos específicos. Buy and hold. Essa estratégia consiste em comprar ações ou outros ativos de renda variável e mantê-los por longos períodos, independente das oscilações de curto prazo. Análise fundamentalista. Utiliza indicadores financeiros para avaliar o valor real de uma empresa, determinando se o preço da ação está subvalorizado ou sobrevalorizado. Análise técnica. Baseia-se no estudo de gráficos e padrões de preço para tentar prever o movimento futuro dos ativos. Conclusão.
A renda variável é uma modalidade de investimento que oferece grande potencial de retorno, mas também envolve riscos consideráveis. Ela é caracterizada pela incerteza dos rendimentos e pela volatilidade dos preços, o que exige do investidor uma análise cuidadosa e uma disposição para enfrentar oscilações no valor dos ativos. Ao entender os diferentes tipos de investimentos, como ações, fundos imobiliários, ETFs, commodities e criptomoedas, e os fatores que influenciam seus preços, o investidor pode tomar decisões mais informadas. Além disso, estratégias como a diversificação e o buy and hold podem ajudar a reduzir o risco e aproveitar oportunidades de crescimento no longo prazo. A renda variável, portanto, é uma importante ferramenta para quem busca maximizar o crescimento do patrimônio, mas deve ser abordada com um planejamento e uma visão de longo prazo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, obrigado e até o próximo vídeo.